Segundo o levantamento estadual, 2.405 residências foram classificadas como destruídas. O governo criou um projeto para ajudar as famílias atingidas pela enchente. São as casas provisórias, pequenos lares seguros para as pessoas morarem enquanto aguardam a construção das casas definitivas. Bom, e a nossa reportagem veio conferir de perto essas casas provisórias. Elas têm 27 metros quadrados e são todas iguais. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem o quarto. Ele é equipado com uma cama de casal, um beliche e um guarda-roupa. Depois, quando a gente continua andando, vem a sala, tem um sofá que pode virar sofá-cama, então comporta mais pessoas, uma mesa também com cadeiras. Aqui tem um banheiro, então, para essas pessoas utilizarem, e a gente termina o percurso dentro dessa habitação com a cozinha, que vem equipada com geladeira, pia, fogão e tanque. Fernando Yaluc, engenheiro responsável pelo módulo habitacional transportável, como é tecnicamente chamado, explica que o governo do estado contratou 625 casas como essas. A ideia é que, depois de usadas, elas sejam realocadas. Elas são casas que a gente chama de casas provisórias. Elas são feitas numa unidade fabril que nós temos aqui na cidade de Ivoti. Elas vêm absolutamente prontas, com já toda a instalação elétrica, a instalação hidráulica, mobiliadas inclusive. Então, basicamente, elas são apoiadas em sapatas que são instaladas no terreno. E assim que elas cumprem a função dela de servir como uma moradia provisória, o Estado ele tem basicamente a liberdade de vir em salas, porque basicamente elas têm pontos de içamento, ela vem em salas e realocá-las aonde houver uma outra necessidade. Nós tendo estoque, a gente monta essas aqui em 3, 4 dias. E aí basicamente é fazer a rede, interligar essas casas na rede hidráulica e na rede elétrica da área para que elas estejam plenamente funcionais. Segundo o governo do estado, a cidade de Eldorado do Sul foi a mais atingida, com 80,8% da população afetada, seguida de Mussum, com 66,3%, e Canoas, com 60%. Eldorado do Sul foi uma das cidades mais atingidas pela tragédia. Na época, a gestão municipal disse que o local tinha praticamente sumido do mapa. De acordo com órgãos oficiais, 98% da cidade foi atingida e 80% dos domicílios foram afetados pela inundação. Um ano depois, não é difícil encontrar as marcas dessas enchentes. Além disso, há muita dificuldade de encontrar na região novos territórios que sejam seguros. O governo federal também criou um fundo de 6,5 bilhões de reais para obras estruturais de proteção contra enchentes. O objetivo é construir ou reforçar sistemas já existentes na região metropolitana de Porto Alegre. O secretário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Pedro Capellucci, disse que a estratégia é fazer a menor quantidade de deslocamentos populacionais possível. Nós temos que trabalhar e fazer um grande esforço para deslocar o mínimo possível as pessoas dos seus lares, mas, ao mesmo tempo, garantir que elas estejam em áreas seguras. O município de Eldorado, por exemplo, é, de fato, um local que está muito sujeito, enfrenta enchentes recorrentes há muito tempo. Então, ali, por isso, nós temos um projeto para a construção de uma solução estrutural, ou seja, a construção de diques no entorno do município, para que, associado ali à utilização de casas de bomba, você consiga tirar a água que entra e impedir que a água do rio Jacuí entre na cidade. Então, esse é um trabalho de mais longo prazo, o projeto está sendo desenvolvido, está sendo adaptado. Todas as intervenções, todas as obras que vão ser executadas a partir de agora precisam levar em conta os novos padrões hidrológicos. Então, eles vão ser calculados com base nos parâmetros
de onde a água chegou agora na pior cheia de todos os tempos, além de, claro, outras simulações também que envolvem a recorrência desses eventos, para que a gente tenha ali uma segurança estatística, né, que a engenharia calcula, para que estejamos preparados para para o enfrentamento dessa situação que, como você disse, de fato acaba acontecendo muito mais do que nós imaginávamos. Lugares que não têm mais condições de moradia vão ter outros rumos, como conta Arthur Cipriani. Os municípios ainda trabalham em obras estruturais. Em alguns locais onde não é mais permitida a habitação, parques serão construídos. Aqui na RS 130, a ligação entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio foi reconstruída. Uma nova ponte foi erguida com 5 metros a mais de altura no Rio Forqueta. Essa ponte havia sido levada em maio de 2024 e agora, poucas semanas atrás, teve a sua reinauguração. De acordo com dados do Plano Rio Grande, 10 pontes e mais de 8.000 quilômetros de estrada de responsabilidade do governo do estado foram danificados. Além das casas, segundo o governo do Rio Grande do Sul, por meio do Mapa Único, 770 escolas foram atingidas e 243 equipamentos de saúde. Em Canoas, o Hospital Pronto Socorro da cidade ainda está fechado. Ele foi completamente afetado. Desde então, a equipe do local atua junto com o Hospital Nossa Senhora das Graças, dificultando os atendimentos na região. As obras de recuperação do hospital estão atrasadas, como explica o prefeito da cidade, Ayrton Souza, que descarta abandonar bairros muito atingidos. Nós temos uma situação bem complexa, porque iniciou-se uma licitação, onde depois do início da obra, se averiguou que não tinha a equipe, a parte elétrica não estava contemplada no orçamento, a licitação. Então deu uma trancada, estamos trabalhando forte para liberar os recursos também, para poder realmente fazer a obra andar de forma mais célere. Hoje a obra está muito lenta, acredito que antes de 1 ano não será restaurado com condições de uso o nosso HPS. Enquanto isso, ele está dentro de uma outra unidade, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças, que já não comporta ele mesmo, então muito mais difícil com uma outra estrutura hospitalar dentro do Gracinha. Nós estamos fazendo um estudo em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde do estado, para realocar o HPS, tirar de dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças e colocar ele no Hospital Universitário, que tem uma outra estrutura para melhor atender a nossa população, porque hoje o nosso HPS ele serve de referência para 102 cidades do Rio Grande do Sul. Então ele tem uma capacidade de atendimento, mas na sua instalação anterior. Hoje, dentro de uma outra unidade, fica bem difícil realmente o trabalho. Segundo o governo federal, neste momento, existem 1.300 planos aprovados com a Defesa Civil, tanto do estado quanto dos municípios, em obras de construção. Já o governo do Rio Grande do Sul afirma que 6 bilhões e 900 milhões de reais foram investidos até o momento por meio do Plano Rio Grande. Individualmente, muitas cidades trabalham na construção ou reforço de diques e na melhoria do sistema de bombas. Porto Alegre é uma delas. Por lá, com o extravasamento do Guaíba, 46 dos 96 bairros foram afetados, impactando diretamente cerca de 160 mil pessoas. O sistema, de 1970, possui 68 quilômetros de diques, 14 comportas, 22 casas de bombas e o Muro da Mauá. Em maio de 2024, 19 das 22 casas de bomba falharam. A água do Guaíba vazou e diques romperam. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, explicou que a gestão se dividiu em etapas para a realização das obras, mas destacou a necessidade de um trabalho conjunto com outros municípios. Isso sim, não é uma proteção de cheia em qualquer região de uma cidade do Brasil ou do mundo que seja de uma cidade. Então, você tem obras que são nossas, municipais, né? Que mesmo que a proteção de cheia seja uma responsabilidade federal pela nossa Constituição,
Nós estamos refazendo hoje com dinheiro próprio, não tem dinheiro federal, mesmo que seja hoje um compromisso do governo federal. Mas se não tiver obras ao longo desses rios que chegam aqui, ou seja, bacias de contenção, retenção de água, bacia de amortecimento, entendeu? Dragagem dos rios, canais que precisam ser desassoreados, ou seja, é um conjunto de obras que vai fazer uma cidade que tenha proteção de cheias. Então, parte nós estamos fazendo. A governança que se deu de lá para cá, o Estado com a União combinaram que estas obras, que são além de municípios, a União fez um depósito de 6,5 bilhões, que na minha avaliação é insuficiente para essa quantidade de obra, mas é o início desse processo. E quem vai coordenar estas obras intermunicipais, ou seja, que perpassa mais de um município, é o governo do Estado. Então, a gente tem que casar tudo isso e o Estado tem, né, a sua Secretaria de Reconstrução, como Porto Alegre tem o seu escritório de reconstrução. Então, e nós estamos trabalhando muito parceiro nesse processo. Em outubro, a Prefeitura de Porto Alegre contratou uma empresa para fazer um diagnóstico sobre o sistema atual de proteção contra enchentes, além de um estudo para a criação de um mecanismo de defesa na Zona Sul, atualmente descoberta. Vicente Perrone, diretor executivo do Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, explica que essa é uma medida a longo prazo, já que a previsão do término dos estudos é para o segundo semestre de 2026, mas ressalta que obras de melhorias no curto prazo estão sendo realizadas. A gente instituiu uma diretoria de proteção contra a cheia e drenagem urbana, então o diretor já está trabalhando com vários fornecedores para melhorar a operação dessas casas de bomba. A gente hoje chega a praticamente 100% das redes pluviais limpas por hidrojateamento e por supersugadores, então a gente já tem um cenário muito melhor do que tínhamos antes da enchente e pós-enchente. Então todo esse trabalho vem sendo feito por um time muito grande de pessoas do próprio DEMAI e terceirizados, junto com a Defesa Civil, que instituiu, vamos dizer, uma sala de meteorologia própria, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, o Escritório Municipal de Reconstrução, junto com o Governo do Estado. Então, são muitas frentes aí, diversos milhões de investimento que já foram feitos e previstos daqui para frente. Vamos lá, o estudo foi feito em 9 etapas, o planejamento dele foi feito em 9 etapas, 3 já foram entregues, o final dele vai ser no final do primeiro semestre de 2026, então é um trabalho de praticamente 2 anos. A gente sabe da urgência do tema e da angústia da população, mas é importante que se tenha o cuidado desses parâmetros entregues pela consultoria serem padrões verdadeiros e de bastante relevância e, vamos dizer, concretude. A partir daí, existem diversas formas, inclusive o prefeito, o governador, o nosso diretor-geral, o diretor de drenagem foram à Holanda, agora o diretor-presidente foi aos Estados Unidos também a convite do governo americano para entender como funciona a proteção contra a cheia, a gestão de crise. Então tudo isso a gente vem planejando para entregar um sistema melhor para a cidade. Então a gente refaz a operacionalidade do atual sistema, melhorando as suas capacidades, vamos dizer, na atual estrutura, e já temos diversos projetos, como eu disse, de novas casas de bomba, de diques mais elevados, de fechamento de comportas com melhores motores. Então a gente fecha muitas dessas aberturas e faz com que a cidade esteja mais protegida. No bairro Sarandi, um dos mais atingidos pela inundação, a obra de elevação do dique de mesmo nome tem provocado impasses entre a prefeitura e os moradores. A gestão quer retirar 25 famílias do entorno para a realização das obras. Jean Paulo, morador do bairro há 47 anos, fala da insegurança que eles sentem até hoje e o medo de que a tragédia volte a acontecer. O impasse, a incerteza, a desconfiança, como eu te falei, a ansiedade e a depressão fizeram parte dos dias pós-enchente desse bairro, desta cidade, por que não dizer assim? E eu acredito assim que teria que se fazer uma mega operação de desobstrução de redes, de fazer assim a dragagem do Guaíba
que seria competência do Estado, do Rio Grande do Sul, teria que ser feito para ontem. Mas há uma burocracia, há alguns entraves que impedem isso de acontecer. Se nós tivéssemos a garantia que o Guaíba fosse dragado, né, nós teríamos uma opção de um aprofundamento no Guaíba de que essa água não chegasse até nós, né, porque a preocupação é muito grande. Apesar das obras em andamento, não só em Porto Alegre, como na maioria das cidades, ainda há muito a ser feito.